Boa noite, meu nome é David Maran, sou daqui da cidade de Autônia, sou produtor de citros, juntamente com a minha família. Meus pais trabalham já nesse ramo já há um determinado tempo, e eu fui convidado pela Rafaela Milani, amiga de vocês, minha amiga, futura agrônoma, a dar essa entrevista para estar respondendo alguma coisa sobre essa área que eu trabalho. Sou engenheiro agrônomo também. Perguntando o que você cultiva na sua propriedade. Atualmente eu cultivo a parte de citricultura, eu cultivo limão Tahiti. Estou plantando tangerinas também. E trabalho com outra parte de fruta também, com abacate. Também uma área meio paralela. E além do pomar, você pratica alguma outra atividade de valor econômico associado à fruticultura? Tem sim, eu tenho um pouco de gado de corte também, mas a minha renda mesmo, eu dependo mesmo, é a parte do limão Tahiti. Qual é a produtividade aproximada da sua plantação, assim, por ano? Aproximadamente de 170 até 200 toneladas por ano de limão que eu gero aqui na minha propriedade, e abacate em torno de 50 a 70 toneladas. Tem algum cultivo baseado na sustentabilidade? Você falou que você trabalha na prevenção do green, né? Isso, eu previno porque na parte que eu trabalho é com inimigo natural, no controle do psilico que transmite o green, que são as tamarixas. E geralmente quem me fornece aqui na região de Autônia é a Emater. Ela, em parceria com a Fundecitrus e o Suco Prates, estão criando essas tamarixas e soltando nas cidades, nas regiões que produzem citros, para assim ela se alimenta desse psilico. Com isso diminui a incidência dessa doença, né? Consegue ter um melhor controle no caso, né? Não acaba, mas tem um melhor controle, e assim a gente consegue produzir. E eu trabalho também na parte com a roçadeira ecológica, que é onde eu consigo aumentar minha área de matéria orgânica no solo, diminuindo a incidência, o aumento de plantas invasoras. Com isso eu diminuo as minhas aplicações de herbicidas, né? Assim ajudando o meio ambiente também. E vocês têm algum apoio do governo ou da cidade em si, né, da prefeitura, alguma coisa, para orientar os proprietários na melhor forma de exploração das suas terras, ou alguma coisa relacionada à propriedade? O que temos aqui na cidade pela Emater, o Sindicato Patronal, eles promovem alguns cursos de fruticultura para os produtores daqui, que eles dão vem profissionais da área, atualmente, né? E eles dão orientações de como deve cultivar, tudo certinho, o que pode ser feito, como diminuir o custo para aumentar a produtividade, né? Que hoje em dia na agricultura a gente tenta diminuir o custo e aumentar a produtividade, porque cada vez que passa está ficando mais caro as coisas para produzir, principalmente na agricultura, né? É uma coisa que é a céu aberto, né? Então demanda muita coisa para você ter o controle aí, né? E falando sobre os custos, você tem muito gasto em investimento em tecnologia, em maquinário, na agricultura? Sim, tenho bastante, porque o meu trator está girando na minha área todo dia. Então todo dia eu tenho gasto com o desgaste dele e tem gasto de diesel. Aí, para mim manter a minha máquina mesmo que eu tenho para beneficiar esse limão, a cada 2 meses eu tenho que fazer uma manutenção nela, nas escovas, engraxar. Então, tipo assim, tem um custo alto, né? Meu caminhão também, no caso, para fazer a entrega, sem contar os custos de funcionário e os defensivos que eu utilizo, né? Uhum. E quem costuma comprar a sua produção? Diretamente ao mercado. Geralmente eu vendo direto para o mercado. Não passo por atravessador nem nada. Como eu tenho essa máquina, eu beneficio ele e já consigo entregar um produto melhor já direto para o mercado, conseguindo agregar um melhor valor. Daí, no mercado ou na safra mesmo, e daí tem uma produção maior em maior escala, aí eu levo até mesmo para o Ceasa. Mas é o mercado aí local mesmo da cidade. O mercado, na verdade, da região aqui, na verdade, Moarama, Cianorte, essa região aqui, Londrina,
é um pouquinho mais longe aqui de Autônia. E atualmente, qual é a maior dificuldade que vocês têm enfrentado na produção? A dificuldade que eu vejo, minha e toda a agricultura, é que a agricultura é uma coisa que ela envolve muita coisa, tipo a parte de maquinário, defensivo, tecnologia, e acaba que no final o produtor ele investe e tudo depende. Você depende de uma chuva, às vezes não chove na hora certa, você depende de uma hora que precisa fazer sol, chove demais. Então não é uma coisa, às vezes, que você está numa estufa que você controla. Até mesmo na estufa ainda tem seus problemas, né? Toda área, na verdade, né? Então, tipo assim, nós investimos, corremos esse risco e às vezes chega no final, a gente corre o risco de perder ou não ter aquele valor agregado. Eu mesmo, com o meu abacate na seca do ano passado, ele flora uma vez só por ano. Então pegou bem na época da seca. Como eu não tinha irrigação, pegou bem na época da seca, ele não segurou a florada. Esse ano eu não consegui produzir nem metade do que eu produzo durante o ano de abacate. O limão ele perdeu, sentiu bastante, porém ele ainda consegue dar alguma florada. Só que às vezes a florada que ele segura no pé, assim, ele não pega aquele preço. Geralmente o povo vai no mercado e vê limão a R$8, R$9 o quilo. Então às vezes nós não conseguimos devido a isso. E às vezes o produtor ele investe em uma irrigação, alguma coisa, porém depois na hora de vender o produto dele é comparado a um outro produto inferior, não tem tanto valor agregado. Pelo que eu tenho por mim e pelo até produtor de soja mesmo, né? Que às vezes passa com essa seca, o produtor de soja, de milho esse ano teve um déficit muito grande, porque por muita safra. Como que funciona todo o processo, desde a implantação do pomar até a colheita dos frutos, como vocês armazenam, como é o transporte até a chegada da onde vai ser comercializado? Então, para plantar uma planta de citro, uma laranja, uma tangerina, seja lá o que for, você tem que fazer a sua liberação da área. Você tem que liberar ela, você vai no agrônomo, geralmente é na par da sua cidade, ele vai lá, olha a sua área, se não tem nenhuma laranja ou aquele limão rosa ali na sua área, ou no vizinho, geralmente em pasta, antigamente se via mais, hoje eu acho que por causa da laranja e limão está crescendo bastante a comercialização, então o povo já anda arrancando bastante. Ele vai lá e olha, porque você não pode ter na sua propriedade e nem o vizinho seu. Eu não sei o tanto de metros em volta da sua propriedade, da área plantada, que não pode ter, porque ele agrega doenças, ele traz doenças para essa cultura que é comercializada. Então ele vai lá, ele te libera, se tiver tudo ok, você faz a pedido das mudas, planta, geralmente no mínimo é 2 anos uma muda de citros para começar a produzir. Limão geralmente demora de 3 anos para frente para começar a te dar uma renda. Então você prepara o solo, planta uma determinada braquiária que é específica para citros, que não vai ser prejudicial a ele, no caso, né, pegar até seus, dependendo da braquiária que você usa, ele pode até tirar os nutrientes da planta. Então tem que ser essa braquiária específica. Você planta, vai cuidando dentro desses anos que ela não está produzindo, você vai tendo gastos. A partir do momento que ela começa a produzir, tem a equipe geralmente que colhe. Eu trabalho já com 3 funcionários direto. Na época da colheita eu costumo contratar mais pessoas para colher, porque o fruto ele tem um determinado tempo que ele pode ficar ali na planta, senão ele começa a amadurecer. Então, dependendo da demanda, do jeito que está a safra, eu contrato mais ou menos pessoas, eu tenho que tirar ele logo, senão ele começa a cair. Isso aí para mim é prejuízo, no caso, né? Aí eu levo até meu barracão, lá onde eu faço beneficiamento, onde eu separo, eu faço a higienização desses frutos, passo por escovas, onde ele vai polir, dá brilho, a cera, que é onde que você chega, ele tá aquela coisa brilhosa ali, um produto diferente numa banca, e lá é selecionado, tirando a fruta que tem cancro, a fruta que está às vezes amarela, ou que aconteceu alguma coisa durante a colheita aí, que foi esmagada alguma coisa, lá é selecionado e é classificado pelos tamanhos. Lá eu consigo classificar os devidos tamanhos que eu quero, desejo mandar para o mercado.
E o transporte é feito pelo caminhão, né? Tem um caminhão e daí tá levando até o mercado, o cliente que eu estou comercializando. E no transporte você tem muita perda do produto? Então, geralmente não. Porque como eu costumo andar perto, e o limão ele é uma coisa que não estraga assim, assim com 2, 3 dias. Ele é uma fruta que geralmente tem uma durabilidade melhor, diferente, vamos supor, de uma uva ou de um tomate, que dependendo você tem que carregar até mesmo às vezes em câmera fria alguma coisa, porque ele corre o risco de estragar com mais facilidade. O limão ele aguenta, então meu caminhão ele não é câmera fria, mas é arejado. Então eu não tenho tantas perdas. Até hoje eu posso colocar, minhas perdas são 0 na parte de transporte, né? Porque eu coloco em caixa, então ele não corre o risco de amassar, tudo certinho em caixa, colocado com os seus pesos certinho, então ele não fica apertado, pressionado, carregado certinho. Não fica abafado também. Então praticamente pode-se dizer 0 nessa parte. E os seus caminhões, seus maquinários são próprios? Da mesma forma, quanto você tem um número mais ou menos estimado de funcionários que trabalham para você? Como que funciona aí? Então, meu maquinário na parte de limão, sim, ele é próprio. O caminhão também é tudo próprio já para essa área, já. São apropriados e adequados já para o transporte e beneficiamento disso. Os funcionários que eu tenho direto, durante o ano, que está certo, são 3 que eu tenho registrado que trabalham comigo direto. Se tem colheita ou não tem, né? E aí, vai depender da safra. Geralmente eu aumento o contrato mais 4 na época da safra, 3, vai depender de como está o fruto. Se pegar uma época que a planta está muito carregada, que às vezes eu não consigo tirar, aí eu tenho que tirar ele rápido, no caso, que ele corre o risco de amarelar e cair, aí eu contrato mais gente. Senão, aí vai dependendo desse fluxo e como que vai estar a minha safra. Mas geralmente é o ano inteiro 3 pessoas ali, só na época da safra mesmo. Então, Meire, boa tarde. Vou apresentar aqui quem está participando hoje: é o João Lucas, a Vanessa, a Rafaela não pôde tá viajando nesse momento. E a gente está com o projeto da IP para falar um pouco mais sobre o paisagismo. Com foco no Parque do Japão, que você participou diretamente do projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi participar do projeto, como foi o preparamento, a sua preparação para poder entrar no projeto. Eu soube que acho que você foi voluntária também, ou foi à parte? Não, na verdade, eu sou a primeira funcionária do Parque do Japão, né? Então, só fazendo uma apresentação, meu nome é Miri Cristina Yoshi, eu sou engenheira civil por formação, e o diferencial na época foi pelo fato de eu ter sido engenheira no Japão. E eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento em projeto em japonês e projeto em português. Ou seja, precisava que nós recebêssemos projetos em japonês, porque o Parque do Japão foi feito na sua concepção pelos japoneses, e por outro lado nós precisávamos mandar os dados técnicos para eles, então era essa troca, né? Foi quando a gente começou. E eu fui convidada numa ocasião por estar justamente nesse perfil, né? Eu sabia tanto em japonês como em português, e como a linguagem técnica do japonês para a engenharia é diferente, então é como se fosse uma terceira língua, né? Aí houve esse enquadramento. Eu entrei no dia 9 de janeiro de 2006 como gerente pela Prefeitura de Maringá para poder encabeçar esse projeto. Então, realmente, assim, ele não existia ainda, né? Então, toda a parte legal, tanto da parte ambiental, vamos falar assim com mais foco da parte ambiental, justamente pelo envolvimento da agronomia. Então, houve necessidade de ser feito um levantamento planhotimétrico, e esse levantamento ele foi pedido pelo Japão de 20 em 20 metros, então houve todo o empenho da topografia. Precisava também fazer um levantamento do que existia, só que era uma área totalmente degradada, então era um pasto, para ser mais preciso. Se vocês olharam as fotos,
realmente assim era realmente um descampado com braquiária, com esse tipo de vários tipos de pasto. E não tinha praticamente nada de recuperação, tinha muito pelo contrário, tinha poluição, tinha uma erosão muito grande naquela região. O entorno fazia dali uma área de horta, então tinha pé de mandioca, né? Além do que era um lixão, então tinha muito resíduo de construção civil. E também durante a execução nós descobrimos que havia lá, por questão de ser um remanso, né, um acúmulo de resíduo industrial. Foram tirados mais de 20 viagens de louco, tá? Então foi bem complicado nesse aspecto, né, que primeiro para conseguir o licenciamento. Então ali nós temos um licenciamento especial, que foi uma adequação, quer dizer, adequação não, né? Na verdade, ele se enquadrou na legislação do CONAMA. Eu posso até estar enganado, porque faz muito tempo, mas se não me engano, acho que era 8659, que se enquadra os parques urbanos, né? Então, como já era uma área degradada, e mesmo vocês sabem que você recuperando uma área degradada, ela não volta a ser 100% uma mata, né? Então, em função disso, houve entendimento, né, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, de que realmente haveria como viabilizar um parque temático, né? Só que nós teríamos que respeitar todas as nascentes, né? Então, lá são 2 nascentes perenes e acho que uma intermitente, tá? A nascente que vocês veem lá, os lagos são alimentados pela nascente. A respeito, assim, da vegetação que foi utilizada? Nós tivemos um paisagista japonês, ele é formado, ele é um experiente, né, tá? Chamado Hiroshi Kawashima, que ele veio como voluntário da JICA, né? Então ele foi selecionado e ficou 2 anos aqui. Ele e o seu Vicente Romagnoli ficaram responsáveis de interpretar o projeto japonês, que foi feito pelos voluntários de Kakogawa, inclusive encabeçado pelo paisagista senhor Nozomu Okita. Vindo esse projeto, a leitura das plantas, elas precisaram ser, vamos falar assim, o que tem aqui e não tem lá, mas que não adianta você plantar uma planta totalmente japonesa, porque ela não vai se adaptar. Tem um problema muito sério, que é a variação climática, né? Agora, não fugindo da questão das plantas, foi o seguinte: aqueles que você chama de bonsai, na verdade, bonsai ela é mais pequenininha, mas ela tem um formato de bonsai, né? São kuromato, que são os pinheiros negros. Então foram compradas 38 desses bonsai que você chama, mas a gente chama de kuromatos pela variedade, e eles foram trazidos do estado de São Paulo, perto da represa Billy, na região montanhosa, né? Aí depois, um morreu logo de início e o outro morreu porque jogaram óleo queimado nela, lá no Parque do Japão, infelizmente. Nós estávamos falando sobre o bambuzal, que eu citei que o IAP foi exigência dele, né? Porque no projeto original nós só temos um bambuzal. E, assim, eu acho que essa é a maior preocupação, porque se nós começarmos a mesclar ou colocarmos outras plantas, né? E esse cuidado a Prefeitura de Maringá está tomando, então eu fico muito feliz por isso, para manter o que tem lá, né? E é claro, como uma planta, né, ela precisa ser sempre bem cuidada, e o jardim japonês ele não se faz em um dia, né? É igual vocês são agrônomos, sabem, né? Não adianta fazer um cuidado de uma planta hoje, né, querendo que ela fique bonita para amanhã porque a visita vem passar. Não, a planta tem que ser cuidada sempre, porque ela tem que estar bonita sempre. Então, quando você vai ver a concepção paisagística, você vê 3 módulos de jardim. O jardim japonês, na concepção original, ele é pequeno. Só que nós temos alguns pontos, né? Mas ali nós temos um ponto de contemplação, que é aquele onde tem os 2 banquinhos em L, porque o jardim japonês, necessariamente, você tem que ter um ângulo de visão.
Então, ou você imagina que você tem uma moldura, e nessa moldura você vê um retrato. É dessa forma que você enxerga o jardim japonês. Então, muitas vezes, as pessoas vão ao Parque do Japão e não têm essa orientação e olham, olha, nossa, é bonito, tá, vão embora, e não levam a essência do jardim japonês. Que seria aquela questão da contemplação, de você olhar e você sentir como é que foi a concepção de todo ele, sabe? Outra coisa também é com relação às ruas de baixo, porque o jardim japonês, ele tem alguma coisa que seria a essência dele. O nosso lá, ele funciona assim. Se vocês olharem os dois lagos, eles fazem a letra assim, como se fossem duas letras, como se fosse um Rá pra gente. E tem duas letras pequenininhas aqui que seriam Shin, que significa alma. E os dois lagos, mais as duas ilhas, fazem com que seja o significado dessa letra, sabe? Então isso é o bacana da essência da concepção do projeto, né? Você tinha falado no começo que lá era uma área de bichão antes, né? Sim, sim. Por ter sido essa área, dificultou na hora de vocês implantarem o jardim ou não? Houve necessidade de descontaminação daquela área onde tinha. Então, foi retirado e dado um destino ecologicamente correto, né? Que tem que ser feito um tratamento naquele resíduo, né? Porque vocês imaginem que a hora que a retroescavadeira entrou com a pá assim, começou a sair um gás, um lodo preto e um cheiro terrível. Então, realmente, assim, mais de 20 anos tinham se passado e o processo de degradação ainda estava, assim, muito, muito latente, sabe? Infelizmente, da época em que não tinha controle, né? Então, as indústrias da parte superior da rodovia desaguavam, soltavam no corregozinho e parava ali, tá? Então, assim, e outra coisa também, a terra lá, nós temos mais de, eu tô para falar para você que mais de 100 mil metros cúbicos de terra lá, se bobear, é muita terra que tem lá, sabe? Então, todo o desaterro, o rebaixamento da linha férrea que aconteceu aqui no centro, boa parte daquela terra foi para o Parque do Japão.